Olá, meu nome é André Guscov Cardoso e eu gostaria de falar um pouco sobre algumas questões relacionadas à tecnologia, infraestrutura digital e restrições de acesso à informação. A pandemia do Covid-19 colocou vários desafios à coletividade, tanto à sociedade civil como ao Estado. O papel da tecnologia no contexto atual é muito relevante e muito visível. Basta verificar que muitas pessoas vêm trabalhando em casa. O trabalho remoto é uma realidade atual. A prestação de serviços públicos por meio digital, processos administrativos e judiciais em forma eletrônica continuam tramitando mesmo durante esse período. As escolas transferiram o seu método de ensino para a via digital. O homeschooling é uma realidade na grande maioria das casas hoje em dia. E também empresas e indústrias vêm transferindo para o canal digital as suas atividades diante das restrições atualmente existentes. O comércio digital, o e-commerce, é algo que também vem se ampliando por conta da realidade imposta pela pandemia. E dentro desse contexto é muito relevante a questão da infraestrutura digital do país. A infraestrutura digital pública e privada. E por infraestrutura digital deve-se entender a infraestrutura física propriamente dita, a infraestrutura de base, que é energia, acesso a redes de telecomunicação, acesso a sistemas e redes de banda larga e telefonia digital. E a infraestrutura digital propriamente dita, que diz respeito ao domínio de tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, o uso de big data associado à inteligência artificial. Todas essas questões se relacionam à chamada infraestrutura digital de um país. A transformação digital é algo que visa assegurar que os países cheguem a uma situação em que todas essas tecnologias, toda essa infraestrutura digital seja perfeitamente dominada. No Brasil, existem alguns atos normativos que dizem respeito à transformação digital. O Sistema Nacional de Transformação Digital foi regulado pelo Decreto 9.319 de 2018. Há um Plano Nacional de Internet das Coisas, o Plano Nacional de IoT, que foi regulado pelo Decreto 9.894 de 2019. E uma questão também crucial que surge quando se passa para os meios digitais diz respeito à segurança cibernética. A cybersecurity vai trazer questões muito relevantes e muito estratégicas para o país. E dentro desse contexto de relevância da infraestrutura digital, um acesso cada vez maior ao mundo digital diante das restrições, tem-se também a discussão relacionada ao acesso à informação. E o acesso à informação diz respeito, principalmente nesse período de pandemia e de restrições sociais, à transparência da atuação estatal. A transparência da atuação estatal relaciona-se a valores consagrados constitucionalmente pela própria Constituição e que são inerentes a um Estado democrático e republicano. A Lei de Acesso à Informação de 2011, a Lei 12.527 de 2011, ela consolidou vários princípios e várias regras que estabelecem uma transparência na atuação estatal, uma transparência necessária à atuação estatal. E a transparência num cenário de crise é algo que é muito mais relevante do que num cenário normal. A necessidade de comunicação clara e transparente do Estado, das medidas que estão sendo adotadas com relação à pandemia. Também a necessidade de uma comunicação de atuação pública que diga a respeito e que leve em conta situações de risco, a necessidade do que se chama de risk communication, que é algo inerente, é algo necessário nesses períodos de restrições e períodos de crise. Nesse contexto foi editada a medida provisória 928, que introduziu um artigo 6º-B à Lei 13.979 de 2020, que é a lei que justamente trata da crise da pandemia, que trata das medidas necessárias ao combate da crise da pandemia. Essa medida provisória introduziu o artigo 6º-B
e introduziu algumas normas. Essas normas não suprimem o direito, nem poderiam suprimir o direito de acesso à informação, nem o dever de transparência. Ela estabeleceu, por exemplo, o atendimento prioritário aos pedidos relacionados às medidas de enfrentamento da saúde, da pandemia, da crise de saúde. Essa é a previsão específica do artigo 6º-B. Ela também determinou a suspensão de prazos para resposta a pedidos em situações específicas, pedido de acesso à informação em situações específicas. Ela suprimiu, algo que é muito questionável sob o ponto de vista constitucional, recursos contra a negativa de resposta aos pedidos de acesso à informação. E estabeleceu que os pedidos de acesso à informação serão protocolados, serão processados de forma exclusivamente por meio eletrônico. Essa medida provisória ela foi suspensa logo em seguida, algum momento depois, logo em seguida da sua edição, ela foi suspensa por liminar, por enquanto monocrática, deferida pelo ministro Alexandre de Moraes na ação direta de inconstitucionalidade 6351 do Distrito Federal. E nessa decisão liminar que suspende a medida provisória no tocante ao artigo 6º-B, introduzido na Lei 13.979, o ministro e a decisão reputa que o sigilo de informações passaria de exceção para regra geral, invertendo a finalidade de proteção constitucional ao livre acesso de informação a toda a sociedade. Reputou-se também que o princípio republicano e democrático dependem da plena visibilidade da atuação estatal. A postura do STF parece ter sido muito clara no âmbito dessa crise. Ela demonstra uma postura afirmativa do tribunal com relação aos atos do presidente, como a medida provisória. E outros exemplos dessa postura afirmativa do tribunal, da conduta do tribunal, que o tribunal vem adotando no tocante a essa crise, são a DPF 668, em que foi concedida a liminar suspendendo campanhas que pudessem sugerir que a população deveria retornar às atividades plenas, e a DPF 672, que também reconhece e assegura o exercício de competências concorrentes pelos estados e Distrito Federal e suplementares pelos governos municipais para medidas restritivas de distanciamento, independentemente de ato federal em sentido contrário. Ou seja, a postura do Supremo Tribunal Federal no tocante à crise, aos atos que vêm sendo editados durante essa crise, vem sendo muito clara. Essa liminar, por enquanto, é uma decisão monocrática que deve ser examinada pelo plenário do STF nos próximos dias. Então aguardaremos qual será a postura do tribunal com relação a isso, mas a tendência é que sejam mantidas essas determinações do relator dessa questão, que é o ministro Alexandre de Moraes. De qualquer modo, isso confirma-se que a transparência é essencial e a legislação que assegura a transparência e acesso à informação, especificamente com relação à atuação estatal, mesmo em tempos de crise, é essencial. Muito obrigado.